Fala pessoal, então vamos à questão 1.57 do livro, uma questão até interessante, boa da gente conversar um pouco sobre ela. O proprietário de um imóvel quer trocar seu aquecedor elétrico que opera com água quente. Existem dois modelos na loja, o mais barato que custa R$ 280 e não apresenta isolamento entre duas paredes internas e externas. Devido à convecção natural, o espaço entre as paredes internas e externas tem uma condutividade efetiva 3 vezes maior que a do ar. O modelo mais caro custa R$ 310 e apresenta isolamento de fibra de vidro no espaço entre as paredes. Ambos os modelos medem 3 metros de altura e formato cilíndrico com um diâmetro da parede interna de 0,60 metros e um espaço vazio entre elas de 5 centímetros. O ar do entorno está a 25 graus Celsius e o coeficiente de transferência de calor por convecção no exterior é de 15 watts por metro quadrado vezes Kelvin. O ar quente dentro do tanque é de 60 graus Celsius. Então temos aqui um tanque, esse aquecedor, que tem um formato cilíndrico. Ele já me disse no próprio enunciado que ele tem 3 metros de altura, tem um diâmetro interno de 60 metros, de 0,60 metros, tem um isolamento que é entre as paredes aqui, que tem uma dimensão de 5 centímetros. Se a energia custa 6 cents por quilowatt-hora, estime quanto tempo demorará para que seja compensado o investimento extra feito na compra do aquecedor elétrico que opera com água quente. Discuta suas suposições. Então, quais são esses dados desses problemas? A gente tem dois aquecedores, um mais barato e um mais caro. O aquecedor 1 ele não tem isolamento interno e externo ali entre as paredes. O K efetivo é de 3 vezes o K do ar, que é a taxa de convecção entre o ar e as paredes do cilindro. Temos aqui o formato cilíndrico, que ele também especificou, em que a sua altura é de 3 metros, o diâmetro interno e o diâmetro externo. Tem o aquecedor 2, que é o mais caro. Tem o isolamento entre as paredes de fibra de vidro. E temos aqui o K da fibra de vidro, que é 0,035 watts por metro quadrado vezes Kelvin. Isso daqui foi retirado lá da tabela 11. Então, essa informação aqui foi retirada lá. Temos a temperatura externa e interna. Aqui eu já coloquei em Kelvin, até mesmo para facilitar na hora de trabalhar com cancelamento, cortar as unidades de medida. Temos aqui o K do ar, que é de 15 watts por metro quadrado vezes Kelvin, e o custo da energia é de 0,06 kWh. E o que está se pedindo? O tempo de retorno para o investimento, discutir as suposições, e aqui a gente já começa a solução do nosso exercício. Quais são as hipóteses? Eu estou trabalhando que o regime ele atingiu o seu estado estacionário, toda a parede do aquecedor está na mesma temperatura, isso significa que todo aquele envoltório, todo o cilindro, em qualquer ponto que eu faça a medição da temperatura, ela é a mesma. A gente vai considerar que o fluxo ele é unidirecional, dado que esse diâmetro do cilindro é muito maior do que a espessura. Então, isso também é um ponto extremamente relevante para a gente avaliar. De fato, eu faço essa consideração no intuito da gente perceber mesmo. Veja que o diâmetro do cilindro ele é 0,6 e a espessura, se a gente tiver que colocar isso, é de 5 centímetros. A gente está falando de 5 centímetros para 0,6 metros, é uma diferença assim, gritante. Então, de fato, a gente tem o diâmetro desse tanque, desse diâmetro interno desse tanque, é bem maior do que a sua espessura. Então, por isso que eu estou fazendo essa consideração dele ser unidirecional, o fluxo, né? Fiz aqui um desenho da seção transversal da parede desse cilindro. Peguei o cilindro, peguei essa parte interna dele aqui, que a gente poderia colocar aqui as medidas de 0,5 de cada lado, 0,05 metro de cada lado. E a gente tem aqui o fluxo de calor, que está indo da parte mais quente para a parte mais fria, da parte interna para a parte externa.
E assim a gente começa a tomar as suas soluções. Veja aqui, pegando aqui uma informação importante que como a temperatura do ar ali a 60 graus Celsius, o coeficiente de condução, de condutividade térmica ali, já não é o mesmo que a temperatura ambiente, que é 24, 25 graus Celsius. Então, como essa temperatura ali interna é de 60 graus Celsius, a gente tem que pegar esse K convectivo de condutividade térmica a 60 graus Celsius ou 333,15 Kelvin, que é de 0,0279 watt por metro vezes Kelvin. Bom, para continuar a resolução, sintetizando, o que essa questão ela quer? Ela quer que a gente calcule a transferência de calor do aquecedor 1 e do aquecedor 2. Logo em seguida, ela pede o tempo de retorno do investimento. Entretanto, para isso, gente, existem alguns passos que a gente vai cumprir aqui, algumas etapas, né? Então, a gente precisa determinar quais são as áreas dos dois cilindros, interno e externo, bem como o seu circuito térmico. Então, está aqui, eu peguei aquecedor 1, aquecedor 2, ou cilindro 1, cilindro 2, enfim. Vamos calcular as áreas internas e externas. Então, a área do cilindro 1, a gente tem a área lateral mais duas tampas. A área da tampa de cima e a área da tampa de baixo. Como ele te deu o diâmetro, a gente pode escrever as áreas de cilindro, a área lateral e a área da tampa, em relação ao raio, né? Normalmente a gente pega essas áreas escritas como raio, 2πRH mais 2πR2, enfim. Eu só coloquei isso em função do diâmetro para aparecer, para eu não ter que ficar dividindo por 2 e tal, é até mesmo mais fácil, né, para a aplicação da equação em si. Aqui, fazendo a sua substituição, a gente tem a área lateral e duas tampas, fazendo a substituição dos valores, a gente chega que a área do cilindro 1 ou do aquecedor 1 é de 6,2203 metros quadrados. E do cilindro 2, só tem uma pequena nuance de que quando a gente pega esse cilindro e abre ele, coloca ele num plano, né, e não ele como um cilindro, então o que a gente pode perceber? A gente tem o nosso comprimento desse cilindro mais 2 vezes 0,05, que são as duas laterais aqui. Então, essa parte aqui do diâmetro é importante a gente contabilizar isso aqui, porque um tem, o outro não tem aquela determinada espessura que a gente tem que contabilizar. Então, vamos determinar então o nosso circuito térmico para o aquecedor 1. A gente tem a temperatura interna, a temperatura externa, temos a temperatura da água, temos a resistência efetiva da temperatura interna até a água e temos a resistência por convecção até a parte externa. A gente sabe que a resistência efetiva é de 3 vezes o K do ar. E isso daqui já foi dito no enunciado do nosso problema. Então a gente tem que a resistência efetiva é dado pelo comprimento dividido pela condutividade térmica vezes a área. Só que é interessante que o cálculo para essa área, como a gente está avaliando num fluxo unidirecional, a gente tem que determinar a média das áreas entre os dois cilindros. Então, por isso que a gente chega em 6,793 metros quadrados de área. Então, com isso, a gente pode aplicar agora a equação do fluxo de calor para o aquecedor 1. Temos então o fluxo de calor é a variação de temperatura dividido pelo a soma das resistências. Afinal de contas, o circuito aqui está em série. Mas temos uma parte condutiva em condução, aqui seria a condução, parte de condução, e aqui seria a parte de convecção. Então, fazendo a substituição, temos a espessura, temos 3 vezes o K, que é o do ar lá, 60 graus Celsius, vezes a área dele trabalhada, mais 1 sobre o coeficiente convectivo vezes a área da parte externa, que é de 7,3670. É por isso que é importante o cálculo dessas áreas aqui. Ela é a única que poderia pegar alguém aí no contrapé. Aí. Assim, fazendo todas as contas,
perceba que o cálculo das unidades de medida, a gente chega num fluxo de calor de 360,86 watts. E qual que é o custo para esse aquecedor 1? Ele me disse que isso custa 0,06 centavos por quilowatt-hora. Então, multiplicando isso pelo fluxo, né, dado aí a nossa potência do nosso aquecedor 1, passando isso para custo por dia, a gente chega a 0,5196 por dia cents de custo desse aquecedor. Agora o cálculo para o aquecedor 1. A gente monta o mesmo circuito térmico, só que aqui agora em que 1 tinha esse R efetivo, em que a gente trabalhou com a média das áreas, aqui a gente tem o R da fibra de vidro, que ali agora aquela espessura, aquela pequena espessura aqui, é preenchida com fibra de vidro. Então, o cálculo para o aquecedor 2, que temos uma resistência em fibra de vidro e uma resistência de convecção entre a temperatura interna e externa, e no meio aqui a gente tem a temperatura da água. O fluxo de calor, temos aqui a variação de temperatura, que é o nosso comprimento, cada fibra de vidro vezes a área. Entretanto, essa área aqui é a mesma área entre as paredes, preenchida agora com fibra de vidro. Então, é por isso que o cálculo dessa área foi feito a média das áreas entre a parte interna e a parte externa. Substituindo os valores, a gente chega numa quantidade de 159,5624 watts, ou 0,159, todo o restante ali das casas ali, em quilowatt. Por que eu passei isso daqui para quilowatt? Porque o custo foi dado em quilowatt-hora. Não foi simples assim. E passando isso para dia, o custo disso para dia, a gente faz a multiplicação, a transformação em dias de 0,2297 reais ou 22 centavos por dia na utilização desse. Então, para a gente determinar o tempo de retorno do investimento, basta fazer a razão entre a diferença dos valores do aquecedor mais caro pelo mais barato e a diferença entre os valores diários. Então, peguei a diferença entre o aquecedor mais caro pelo mais barato e a quantidade que gasta por dia do mais caro pelo mais barato. Assim, a gente tem um retorno de 103 dias aproximadamente a partir do momento que a gente faz a análise em relação ao aquecedor que possui aí 1K de fibra de vidro entre as paredes dos aquecedores ou do cilindro. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, escreva aí nos comentários. Abraços, até a próxima. Tchau!